Reis capítulo 5, versículo 19. Diante. Segunda Reis fica perto de Samuel, antes de Crônicas, é lá no começo, né? Depois do Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. Encontraram? Começando do versículo 19. E ele lhe disse: vai em paz. E foi dele a uma pequena distância. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã, não recebendo da sua mão alguma coisa do que trazia. Porém vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. E correu Geazi para alcançar Naamã. Então Naamã, vendo que corria atrás dele, desceu do carro para encontrá-lo e disse-lhe: vai, tudo bem? E ele disse: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de roupas. E disse Naamã: ser servido tomar 2 talentos. Insistiu com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de roupas, e os pôs sobre 2 dos seus servos, os quais os levaram diante dele. Amém? Pai amado e bendito Salvador, Deus santo e todo-poderoso, aqui estamos mais uma vez diante de Ti, Pai. Nos rendemos a Ti, a Tua vontade, ao Teu querer. Continua conosco aqui, podemos sentir a Tua presença através dos louvores, e Te pedimos agora humildemente, Senhor, vem falar, Senhor. Toma minha boca, minha vida, Senhor, e fala, Senhor, que só o Teu Espírito tem autoridade neste lugar, de falar, de corrigir, de ensinar. Ó Deus, e que nós possamos estar atentos à Tua voz, e a todo espírito contrário nós repreendemos em nome de Jesus. Que só o Teu Espírito Santo fale aqui, para a glória do Teu nome, é o que eu te peço e já te agradeço. Amém. Você pode aplaudir a palavra do Senhor? Glória a Deus. Irmãos, nós vamos falar, como hoje é a campanha das portas abertas, nós vamos falar sobre o cuidado com certas portas. Porque se eu quero que Deus abra as portas para mim, se você quer, se eu quero, nós temos que ter cuidado, porque podemos estar abrindo portas erradas, que ao invés de ser bênção na nossa vida, vai nos atrapalhar. Então, aqui nós vemos uma porta que o servo do profeta falou com ele, né? Você sabe que essa história aí era a história de Naamã, que ele havia sido curado de uma lepra, não é isso? E aí Eliseu, ele não quis receber os presentes que Naamã queria dar. E por causa disso, irmãos, o Geazi, que é o servo de Eliseu, Naamã já havia sido curado, Naamã já havia descido as águas 7 vezes, ele já estava feliz e contente. Ele quis presentear Eliseu, mas Eliseu não quis. A maioria dos profetas verdadeiros, os profetas de Deus, eles não recebiam presentes, né? Para que aquilo não subisse no coração dele. Então, uma das portas que eu quero falar é a porta da falsidade, certo? Porque aqui nós vemos uma falsidade. Porque Geazi,
Ele diz aqui a palavra que ele pensou assim: eis que meu Senhor impediu este Ciro na mão, não recebendo da sua mão alguma coisa. Quer dizer, ele não quis receber nada. Aí ele pensou: eu vou lá falar com ele, eu vou correr atrás dele para eu receber alguma coisa. Mas só que Eliseu já tinha dito que não. Ele já tinha dito que não recebesse nada e que não queria nada. E como Geazi, ele estava sendo ganancioso, cheio de cobiça no seu coração, ele foi falar com Naamã. O problema, irmão, não foi nem porque ele queria alguma coisa. O problema foi porque Geazi, ele mentiu. Ele agiu com falsidade para com Eliseu, achando que ia conseguir enganar Eliseu. Mas nós não podemos, nós não conseguimos enganar homens e mulheres de Deus. Homens que realmente são de Deus. Deus mostra, muitas vezes Deus mostra para a gente ali que a pessoa está mentindo, está enganando. E às vezes a gente, como pastor, fica orando por aquela vida que acha que está enganando, mas não está, porque Deus muitas vezes mostra. E aqui a gente vê que ele correu para alcançar Naamã. Ele foi atrás de Naamã. E aí quando Naamã já ia na sua carruagem e viu Geazi correndo atrás, ele parou a sua carruagem e ele perguntou a ele: vai tudo bem, Geazi? E ele disse: vai. Aí ele começou a mentir, irmãos. Porque aqui no versículo 22 ele disse: vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. E aí ele pediu para que para que Naamã, aliás, desse as pratas e as roupas para que ele desse para aquele jovem. Mas na verdade, Geazi, ele estava querendo para ele. E aí começou a mentira. Porque, irmão, você querer crescer, você querer ser abençoado, você querer ter mais do que você tem, isso não é errado, porque Deus é um Deus de abundância, amém? Deus é um Deus de fartura, amém, igreja? Deus é um Deus que Ele dá, a Bíblia diz que é boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Você vê nas histórias dos grandes homens e mulheres de Deus que eles foram muito ricos, como Jó, como Abraão, como Davi, que tornou-se um grande rei poderoso. Mas aqui, irmãos, nós vemos a mentira, a falsidade. Porque ele chegou para Naamã dizendo que tinha chegado 2 jovens lá na casa dele sem ter chegado. E Naamã ali com aquela gratidão por ter sido curado de uma enfermidade que ia matar ele ia morrer. A lepra era uma doença tão horrível porque a pessoa ia morrendo aos poucos. E ali Naamã viu um grande milagre, porque além dele ter sido curado, ele ficou com uma pele de criança. Ele ficou com uma pele nova. Deus o abençoou grandiosamente. E aí o Naamã disse para ele: ser servido, tomar 2 talentos. Ele disse: não vou te dar só um, não, vou te dar 2 barras de prata. Porque naquele tempo eram as barras de ouro, de prata que se entregavam. E ele deu também com 2 mudas de roupa. E ali diz a palavra que ele pôs sobre os 2 servos, Naamã mandou que 2 servos dele fossem levar aquelas coisas, né, pesadas, prata, roupas boas, caríssimas, até a casa de Geazi. E assim ele foi. Chegando lá, a palavra de Deus fala que uma certa altura ele pegou as coisas. Por quê? Porque ele não queria que Eliseu visse. Então quando chegou um dado momento, ele disse: não, vocês podem voltar daqui, porque eu dá para me levar o restante para casa. E aqueles homens voltaram até Naamã e ele trouxe as coisas para dentro de casa. A Bíblia diz: então ele entrou e pôs diante do seu senhor. Só que Eliseu já sabia de tudo, irmão. Deus já havia mostrado para ele, porque Eliseu era um homem de oração. E era um homem que ele tinha tudo que ele precisava. Ele não precisava de ganância, irmão. Só que Geazi, ele cresceu os olhos, como se diz o ditado, né? E
E aí continua a mentira, porque quando você não se arrepende da primeira mentira, aí você vai inventando cada vez mais para você se safrar, se sair. Você vai cada vez mais aumentando a mentira. E ele diz: de onde vens, Geazi? Aí foi que ele respondeu no versículo 25: teu servo não foi nem a uma e nem a outra parte. Eu não fui para lugar nenhum. Olha aí a outra mentira, irmão. Porque primeiro ele chegou para Naamã e disse: olha, foi 2 jovens lá em casa, por isso que eu vim aqui pedir a prata e as vestes. Agora Eliseu pergunta: você foi para onde? Não saí não fui para lugar nenhum. A falsidade. Geazi queria algo, que se você deseja algo, se você deseja um carro, deseja uma casa, deseja saúde, deseja que Deus abençoe as pessoas da sua casa, você que tem pedido algo a Deus, você que tem lutado por algo, aí Deus está falando para mim e para você nessa noite: com falsidade, essa porta não vai ser de Deus, não vem de Deus, irmão. E tem gente que muitas vezes quer contar o testemunho agindo com mentira, dizendo que Deus deu, que Deus abençoou. Deus não abençoa nada com mentira, nada com falsidade. E aí a Bíblia diz que ele disse: porventura não foi contigo meu coração quando aquele homem voltou do seu carro encontrar-te. Olha, eu vi. Tu pensa que o meu espírito, em outra versão, diz assim, você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Irmão, se eu e você é cristão, se nós conhecemos a Bíblia e se a palavra de Deus diz que o pai da mentira é o diabo, por que eu vou andar na mentira? Por que eu vou inventar as coisas? Existem situações, irmãos, que é difícil falar a verdade. Eu passei por uma situação, eu vou até contar aqui, que eu falei para o irmão Francisco hoje, né? Eu estava dando uma limpada aqui com a foice aqui nos matos, né? E eu fui tirar aqui uns matinhos aqui do lado de cá. E eu não havia percebido, irmão, que eu havia quebrado o cano da igreja. E aí quando eu vi de manhã, eu estava apressada para pegar uma carona, eu via um monte de água escorrendo. E eu olhei assim e disse: meu Deus, os meninos quebraram o cano. E eu pensei que tinha sido as crianças. Aí como eu ia para cá para pegar a carona, eu corri para casa do irmão Francisco para avisar para ele. Aí fui para a barreira, voltei. Quando eu voltei, irmão, que eu olhei para o cano, na mesma hora eu lembrei que tinha sido eu. Eu não tinha visto que eu tinha quebrado o cano. Mas quando eu olhei, o Espírito Santo me fez eu lembrar. E cadê a coragem para dizer para o irmão Francisco? E eu fiquei o dia todo em oração. Eu disse: meu Deus, o irmão Francisco vai ficar chateado porque eu quebrei o cano. E agora eu fiquei naquele negócio. E o diabo, irmão, ele ficou falando dentro de mim: mas você não disse que foi as crianças? Não precisa dizer mais nada. Para você ver, irmão, nessa hora o diabo. Por isso que tem pessoas que às vezes elas entram nessa. Porque se a gente não vigiar, irmão, a gente consegue as coisas de forma que desagrada a Deus. E assim quando eu cheguei, ele disse assim: pastor, onde foi que os meninos quebrou o cano, né? E eu disse: não foi as crianças, foi eu, né? E eu tive que falar a verdade. E aqui, interessante que logo quando eu fui preparar a palavra, Deus estava me mostrando essa passagem. E aí aqui esse homem mentiu e o Eliseu disse para ele: olha, eu estava em espírito e vi tudo. Aí a palavra de Deus fala aqui, porém ele diz: porventura não foi contigo meu coração quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era ocasião para receberes prata e para tomar roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve.
Olha o castigo de Geazi, irmão. Na mesma hora, Elias disse: agora você vai ficar leproso. E o pior, irmão, escute isso. O pior que isso ia acontecer com toda a geração dele. Os filhos, os netos, os bisnetos, todos os parentes de Geazi iriam ter lepra. É por isso, irmãos, que às vezes existem filhos que muitas vezes têm alguma doença, alguma coisa. E muitas vezes, irmão, isso é muitas vezes de pecados dos antepassados. Eu não sei porque esse menino é tão mentiroso. Eu não sei porque esse menino é tão preguiçoso. Eu não sei porque fulano tem a tendência para o álcool, para a droga, para a prostituição, por causa, irmão, dos antepassados. Isso aqui na vida de Geazi gerou para muitos e muitos anos. E quantas vezes, irmão, por isso hoje, se você tiver que se arrepender de algo que você mentiu, que você fez, que teve ganância para ganhar através da desonestidade, arrependa-se hoje. Sejamos sinceros, irmãos. Eu sei como para mim hoje foi difícil falar a verdade. Eu senti na pele hoje. Às vezes nós não queremos falar a verdade porque achamos que o problema vai ser pior. Nós imaginamos o pior. Não, irmão. O melhor é falar a verdade. Não fui eu mesmo que fiz. Me perdoe. É assim que nós temos que fazer. Então a porta da falsidade, irmão, ela tem que sair da nossa vida. Lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10 diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nessa cobiça se desvia da fé e assim mesmo se tornaram com muitas dores. Irmãos, muitas vezes nós mesmos causamos dores para nós mesmos. Senhor, por que essa angústia? Por que essa tristeza? Por que essa opressão? Porque muitas vezes somos nós que causamos, irmãos, com mentira, com falsidade, com desobediência. Fechemos essa porta em nome de Jesus, porque Geazi ali não se arrependeu e ali ele teve algo não somente para ele, mas para todos os familiares dele. Se você ama a sua família, corrija-se naquilo que você deve se corrigir. Mas eu quero falar de outra porta, que se chama a porta da insensatez, da loucura. Se você puder abrir em 2 Samuel, que é antes de Reis, você está em Reis, é só voltar. Volta só um pouquinho, que é o último capítulo, 24, de 2 Samuel. Diz assim: e a ira do Senhor tornou a acender contra Israel, e incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, numera a Israel e a Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, chefe do exército, qual tinha consigo: agora percorre todas as tribos de Israel, desde Dan até Beceba, e numera o povo, para que eu saiba o número do povo. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes tanto quanto agora é, e os olhos do rei meu senhor o vejam. Mas por que deseja o rei meu senhor este negócio? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, contra os chefes do exército. Joabe, pois, saiu com os chefes do exército da presença do rei para numerar o povo de Israel. Veja bem, não é errado fazer um recenseamento, irmão. Não era errado. Mas por que Davi estava pedindo para fazer um censo, para saber quantos soldados ele tinha, quão poderoso era o seu exército, o seu povo? E ali Joabe, como diz a palavra, ele chegou para Davi, e ali ele não achou aquilo ali muito certo. Ele percebeu que aquilo ali Deus não ia se agradar. No momento que Davi ele tomou essa decisão, ele estava como um louco. Ele tomou uma decisão sem pensar, foi uma insensatez. A porta da insensatez, irmãos, a gente prejudica a nós e os outros. É igual a porta da falsidade. Ei, irmão, quando você abre a boca e diz assim: olha, a vida é minha, quem manda
sou eu. Ainda diz assim, me desculpe a palavra, mas eu vou dizer, quem vai se lascar sou eu mesmo. Quem tem a ver com isso? Eu não estou nem aí. Vá cuidar da sua vida que eu cuido da minha. Irmãos, muitas vezes quando um filho sai de casa para passar a noite no mundo por aí, ele deixa uma mãe angustiada que futuramente vai ficar muito doente, com pressão alta, cheio de angústia, e ele nem está preocupado com isso, achando que ele vai prejudicar só ele mesmo. Mas ali ele está plantando e vai colher. E era o que Davi estava fazendo. Ele quis fazer o censo, ele quis mandar contar os seus soldados. E Joabe ainda chegou para ele com todo respeito: meu senhor, mas por que você quer fazer isso? Será que isso é bom? Será que você deveria fazer isso mesmo? Ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes tanto quanto agora é. Os olhos do rei, meu senhor, vejam. Mas por que deseja o rei, meu senhor, esse negócio? Para que isso? Mas diz a Bíblia aqui que a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Ele disse: eu vou. Ele disse: eu vou fazer. E ali ele fez. Irmãos, não brinque não, irmão. O negócio foi sério. Eles foram, e a Bíblia diz que eles foram para muitos lugares, de Judá até Berseba. Saíram fazendo esse recenseamento, contando quantos soldados. Percorreram toda a terra. Então, ao cabo de 9 meses e 20 dias, voltaram para Jerusalém. Olha quanto tempo, irmão. 9 meses eles ficaram ali, contando quantos soldados. E Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado que havia em Israel: 800.000 homens de guerra. 800.000. Era muito homem, né, irmão, de guerra. Muito soldado. Só, irmão, que no versículo 10, é por isso que a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Olha o que diz o versículo 10: e pesou o coração de Davi. Ei, irmão, quando eu e você faz uma coisa errada, como é que fica o nosso coração, hein? Porque tem gente que faz as coisas erradas, aí vê o outro sendo enganado e ele fica feliz, se achando esperto. Não tem arrependimento, porque está enganando a mãe, engana o pai, engana o patrão, mente que diz que está doente sem estar. Vai enganando na escola, no trabalho, e vai se achando esperto, e vai fazendo aquilo sem ter entendimento que Deus vai cobrar, irmão, da gente. E é uma porta terrível que nós abrimos, irmão. É difícil falar a verdade, mas se você orar como eu fiz, como eu te falei com Deus o dia todo, e fiquei com aquele aperto no coração, Deus, Ele vai estar conosco naquele momento de falar a verdade. Agora nós vemos aqui uma atitude de Davi que foi o quê? Insensatez. Ele agiu como louco. Quantas vezes eu e você agimos como louco? Quantas vezes eu e você tomamos uma decisão? Irmão, se você está vendo gente esperta por aí pelo mundo, não queira ser igual a eles, não. Eles até acham graça, se sentem felizes. Mas o que aconteceu com Davi foi sério. Depois de haver numerado o povo, disse Davi ao Senhor, viu? Ele falou para Deus. Ele disse: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoe a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Irmão, a coisa mais linda na vida de um ser humano é ele reconhecer que ele foi louco naquela atitude, que agiu errado. Irmão, isso é caráter de Deus. Quer ser abençoado, quer prosperidade, irmão, não adianta prosperidade agindo de forma errada, de forma desonesta. Nós estamos aqui numa campanha pedindo a Deus que Ele abra as portas. E Deus quer mais do que a minha, você abrir a porta. Eu não sei quantos anos faz que você pede, mas Ele já preparou tudo para nós. Mas no decorrer do tempo, Deus quer fechar
Deus quer nos abençoar. Então cuidado, irmão, cuidado. Porque olha o que aconteceu com Davi. Levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi. Ele disse: vai, diz a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas eu te ofereço. Deus ofereceu 3 coisas para Davi. E as 3 coisas foi terrível, irmão. Porque o erro de Davi fez com que morresse muita gente. O nosso erro, irmão, prejudica os outros. Pode você não estar vendo agora, mas depois. Pode até demorar os nossos olhos, mas vai vir. Assim como você faz coisa boa hoje, vai vir as coisas boas lá na frente, as coisas erradas também. Porque aqui diz a palavra de Deus, no versículo 13: pois foi Gade até Davi e o fez saber, dizendo: queres que 7 anos de fome te venha à tua terra? Ou que por 3 meses fuja dos teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Analisa agora e vê. Responda aí. Depois você me envia o que você decidiu. Olha aí, o Davi tomar uma decisão dessa. Você viu aí as 3 coisas que foi proposta? Primeiro, 7 anos de fome. Segundo, 3 meses fugir do inimigo. E terceiro, peste na terra. Sabe qual foi a resposta de Davi? Ele disse: estou em grande angústia. Imagine aí a angústia de Davi, o desespero para ele tomar uma decisão. Pense aí a situação que Davi estava para... Irmãos, quantas vezes eu e você muitas vezes estamos em situações assim para tomar uma decisão, e ali nós oramos, nós clamamos, nós ficamos ali preocupados. Muitas vezes existe situação na nossa vida assim, irmão, que a gente não sabe o que fazer. O que nos resta, irmão, é orar. Amém, igreja? O que nos resta é clamar. Quem é crente, quem serve a Deus, ora, clama. Está difícil, está impossível, o negócio não está fácil. Ore, ore e ore. Amém, igreja? E diz a palavra de Deus. Ele disse: eu estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor. Viu? Porque muitos são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Olha como Davi era sábio. Ele sabia que se ele caísse na mão dos inimigos, quem que iria livrar ele? Como é que iria a situação dele? Ele pensou bem: eu prefiro cair na mão do Senhor. Eu prefiro que Deus ele faça. Eu vou me entregar nas mãos dele, mesmo que seja uma entrega difícil. E aconteceu, irmão. Diz a Bíblia que o Senhor enviou uma peste sobre Israel, desde manhã até o tempo determinado. Desde Dan até Beceba. Morreram, sabe quanto? 70 mil homens. 70 mil. 70 mil morreu por causa de um erro de Davi. Por causa de uma insensatez. Por causa de uma negligência, de uma decisão errada. Por não ter ouvido um conselho. Mas o que Davi fez, irmão? O coração dele pesou, irmão. Comunhão com Deus, o coração pesa quando a gente faz alguma coisa errada. E diz a palavra de Deus que Davi decidiu, ali comprar um terreno para poder adorar o Senhor. Foi o que um profeta falou para ele. Disse que ele ali fizesse um altar e adorasse a Deus, porque ele viu aquele anjo ali ferindo. No versículo 17, vendo Davi o anjo que feriu o povo, falou: Senhor, eis que eu sou o que pequei, e eu quem iniquamente procedi. Porém, estas ovelhas, o que foi que elas fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim, contra a casa do meu pai. Ele disse: Senhor, faz comigo, Senhor, foi eu que pequei. Mas aí, quando o profeta veio e falou com ele, e disse: levanta ao Senhor um altar no quintal de Araúna, o Jebuseu. E ele foi lá até aquele homem para pegar um terreno, comprar um terreno, irmão. Quando ele chegou lá, Araúna se ajoelhou
disse: o que é que o meu Senhor veio fazer aqui? E ele disse: eu vim comprar um terreno, um pedaço de terra, para poder eu adorar o Senhor, levantar um altar ao Senhor. Aí sabe o que a Araúna disse? Não, Senhor, o terreno está aí, está aqui os bois, está aqui tudo, você não precisa comprar nada, te dou tudo. Irmão, preste atenção que muitas vezes nós estamos sendo testados. Muitas vezes, irmão, é nessas horas que você percebe se você é ganancioso ou não. Porque Davi, ele disse que ele não ia entregar nada a Deus que fosse de graça. Olha só o que diz no versículo 24: não, mas por preço justo te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Tem que me custar alguma coisa. Fazer algo para Deus, irmão, sem custar nada. Fazer algo para Deus, porque muitas vezes se aproveitar dos outros. Não, fulano, pode deixar que eu dou a oferta, pode deixar que eu faço lá e limpo, pode deixar que sou eu que faço. E isso, irmão, muitas vezes são testes que Deus faz conosco. E a palavra de Deus nos diz que Davi comprou o terreno e ali ele adorou ao Senhor. E isso nos dá uma grande lição, irmão, ao coração de Davi, um homem de Deus, que ele não se aproveitou